O pudor da flor. 1. Abre-se a flor. Fecha-se a porta do banheiro. Encontra-se o tempo despedurado no espelho. 2. Desenha-se o pistilo, o caule, os ossos, o feto, como quem destranca o acesso ao espaço íntimo da casa. Dá-se existência exterior ao que era interno, num ciclo contínuo de vida e morte. 3. Não nascer mulher, mas tornar-se. Porque se aprende, porque te ensinam a ter pudor enquanto experimentas os primeiros passos. Não nascer mãe, mas encontrar a maternidade, no avesso das fronteiras entre o antes e o depois. 4. No meio dos ciclos está o desenho. A forma inebriante da flor, o tom ambíguo de um rosa, o labiríntico rejunte do azulejo do banheiro. 5. O círculo cíclico da lua-sol. A forma acrobática de uma perna que se esgrima no corpo entre o lazer, o espreguiçar e o relaxar. 6. Revisitar desenhos antigos, revirando ciclos passados que perderam o vazio e encontraram novos estados possíveis. 7. Quem morreu não era homem nem mulher, tornou-se. O que nasceu durou pouco tempo até virar do avesso. Quem amamentou cultivou o vão de dentro que passa a ter vida exterior. 8. A porta do banheiro fecha-se, não por pudor, mas porque aprendemos a respeitar o saneamento básico do silêncio. A flor, simples assim, abre e fecha, brota, desabrocha, murcha e ciclicamente alimenta a lua-sol do espelho. Esses trabalhos dessa mostra, aqui na Galeria Poente, eles são de uma outra época, né, que eles foram feitos e ficaram guardados durante um tempo, às vezes mais de uma década, e eles foram revisitados no momento do isolamento social, né, da pandemia. E meu ateliê ficava fechado, né, então ficou tudo fechado, né, e eu acabei indo, depois de um tempo, muito tempo em casa, acabei indo para o ateliê para aquela coisa de precisar ir para o ateliê, né, eu não conseguia produzir nada novo. E para sair dessa inércia, sair desse momento, desse estado, né, que a gente estava, eu comecei a revisitar e abrir as gavetas do ateliê e revisitar os trabalhos antigos. Foi aí que eu tive esse encontro, né? Eu acho que a gente tem esse encontro com a gente mesmo, né? O encontro de ficar muito em casa, de se olhar no espelho, e revisitar os trabalhos antigos é se olhar no espelho. Então, esses trabalhos que são de uma outra época, de um outro momento, totalmente diferente, de uma outra pessoa, porque eu sinto que eu não sou aquela pessoa, e acabei retomando, revisitando, recriando e tomando os espaços vazios, né? Que a Célia fala tão bem no texto que ela escreveu, que representa muito o que aconteceu mesmo, que é preenchendo esses vazios, tanto dos trabalhos quanto meu vazio, né? Os meus vazios, né? Que são muitos. No abrir dessas gavetas, eu fui percebendo que cada gaveta era uma Lindsay, né? Cada gaveta era um momento do meu trabalho e da minha vida. Então, esses trabalhos que mostram um feto, um bebê, o coração, os órgãos, né? Os ossos,
foram feitos no momento em que o corpo sempre foi importante para mim. O habitar um corpo é sempre um assunto que foi muito importante para mim. E naquela época era esse sentido de habitar o corpo. Não porque eu não tinha o desejo de ser mãe, eu ainda não era mãe, não tinha sido mãe, eu era bem mais no sentido de pesquisa desse habitar um corpo mesmo. E que depois de retomado, nesse outro lugar que eu estou, dessa outro estado, nesse outro momento de já ter passado pela experiência da maternidade, da gravidez, do parto e tudo isso, eles acabaram tomando um outro sentido e florescendo, né? Então o que estava dentro, né, passa a ter vida exterior, né? É aquilo que é o nascimento mesmo, né? Passa a ter vida. Esses trabalhos também remetem aos ciclos da vida, né? Os ciclos, eu vejo muitos ciclos como evolução mesmo. Não é uma coisa do ciclo que ele acontece e acaba, né? Então ele encerra um ciclo, mas recomeça o outro. Então esse do nascimento, vida e morte, né? Sempre também foi eu acho que está muito ligada à questão de habitar um corpo e deshabitar o corpo, né? É um momento que você não está mais lá, né? E então eles têm muito essa relação com o nascer, viver e morrer, né? E como que a gente tem outros ciclos além desses na vida. Então esses ciclos você se torna melhor depois que um ciclo termina e você começa o outro. Então eu acredito que você se torna diferente e diferente daquilo que você já foi no ciclo anterior. Então como que você evolui mesmo dentro desse sei lá, dessa órbita, né, que acontece. Essas mulheres representadas no trabalho, eu sempre escuto a pergunta se é um autorretrato ou se é uma autorrepresentação, mas não é nesse sentido. Eu acho que é mais um sentido de pensar o corpo sendo habitado e como você se relaciona com o próprio corpo, né? Quais são as estruturas que vão te balizar para você se pensar habitando esse corpo, né? E era numa fase em que a pesquisa inicial do mestrado era essa, né? Essa questão da magreza, dos padrões, né? Da rejeição de alguma coisa que não seja, rejeição do diferente, sendo que todo mundo é diferente. E é uma coisa que eu sempre tento passar para Isabel, assim, o tempo todo, falo, filha, todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém, não existe outra Isabel, não existe outro papai, outra mamãe, cada um é cada um, é uma raridade, cada um. Só existe um mesmo. Ah, mas e se for gêmeos? Era a pergunta dela. Eu falei, mesmo gêmeo, né? Então, essa ideia do ser único e que você precisa se tornar igual a uma imagem que é irreal. Então, eu passava muito por essas questões, assim. Então, dentro desse espaço de isolamento, começa o relacionamento com a casa, né? Então você tá muito tempo em casa, muito tempo mesmo. E no começo esse relacionamento com as plantas é manter alguma coisa viva, né? Porque cuidar de plantas não é só você, né? Vai lá,
qualquer terra, qualquer substrato, qualquer água, né? Então tem uma ideia de manter a vida, né? Eu não sei dizer adeus para uma planta que morreu, sabe? É muito estranho. Eu falo, o que eu fiz errado? O que eu fiz errado que ela não sobreviveu, né? Então, quando para de cuidar, ela definha. Quando você para de olhar para ela, ela definha. Então, você tem que estar olhando todo dia. Você tem que estar procurando, vendo se tem alguma coisa. Porque quando você tenta resolver no primeiro momento que acontece, que aparece alguma coisa, algum sinal de que ela não está bem, ela reage. Mas se você for deixando... Então, é muito dentro desse ciclo de vida, né? De morte, né? De sobrevivência. E aí entra essa vivência com a casa, com os ambientes da casa, com o espelho, com a privacidade, com o banheiro, né? Quando a gente convive com outras pessoas dentro da casa, o banheiro ele é o seu momento de privacidade, ele é o seu momento de você com você mesmo, né? Com seus pensamentos, com as suas questões, suas angústias, de elaborar isso, né? Então esse momento do banheiro é o momento do silêncio, né? O rosa, o cor-de-rosa, né? É muito essa questão traz a questão do feminino, traz as questões né, de gênero, de menino azul, menina rosa. E essa era uma das minhas preocupações, né? O que eu faço? Eu falo não pro rosa? Tipo, para ser, né? Eu não quero essa conotação. E como que a gente, então, eu e Célia, a gente discutiu sobre isso, conversamos muito do quanto a exposição vai falar de uma feminilidade, vai falar, porque acho que eu não posso fugir disso, né? Eu sou uma mulher, eu me tornei uma mulher, então isso vai aparecer nos trabalhos, né? Se expor não é expor somente os trabalhos, você se expõe também. Então, o quanto essa feminilidade está exposta de uma maneira que ela consiga dizer o que eu quero dizer, né? Consiga expor todas essas questões do feminino sem gritar. E eu acho que tem que mostrar, né? Porque isso sou eu, né? É minha essência, as coisas que eu penso, as coisas que eu estou sendo influenciada no momento, né? Como eu disse, eu não sou a mesma pessoa que eu era antes, né? Então, mas eu ainda carrego esse universo e por ser mãe de uma menina que você entra automaticamente ela é atraída pelo lilás, pelo roxo, pelo rosa, né? E o quanto ela é atraída e o quanto isso também faz parte da estrutura, né, que sustenta. Mas eu ainda carrego isso dentro de mim, mas eu já me abri para outras questões, para outros, né, outros estudos, outros relacionamentos com outras mulheres, com as, né, mulheres que me rodeiam, que são, né, pilares para mim, e passei a ver outro sentido nesse ser mulher, né? Nos nossos grupos de estudo, nos nossos grupos de trabalho, né? Nas nossas trocas, de quanto a gente expõe as nossas experiências, apesar da gente ser tão diferente, a gente tem experiências super parecidas e que a gente se ajuda, né? A rede de apoio e tudo
nossa, é isso que vale, assim. Então, como essa questão do ciclo, né, ela ficou muito presente na expografia. Então, como a gente resolveu e pensamos e desenvolvemos essa expografia, né, com o início bíblico do homem e da mulher ali, né, do início mesmo, né, como a vida começa, mas num primeiro momento você vê, um homem e uma mulher, né, de um desenho que eram os estudos, que eram estudo de volume, estudo de sombra, e que dentro dessa exposição começou a fazer esse sentido. E o quanto essa estrutura está marcada na definição de mulher e na definição de homem, né? O quanto a definição do dicionário já te estrutura o que você é, né? O que o homem é, o que a mulher é. Então, e vai passar por tudo isso e a gente vai terminar nessa abstração que é essa trama, né? Esses invólucros, essas camadas, né? As várias camadas que a gente tem tanto da pintura quanto da nossa personalidade, das nossas referências, das nossas estruturas, né? São camadas, até você criar uma casca para ficar forte e conseguir seguir, né? Quando a célula está se formando, né? Que é uma célula, depois vai se multiplicando, vai formando os tecidos, né? Uma coisa meio de neurônio, meio, né? Aquelas são texturas orgânicas, né? Que remetem ao corpo, de certa forma, né? Alguns trabalhos dessa exposição são minuciosos, são os que eu gastei mais tempo, concentração, estudo, pesquisa mesmo, né, de prática artística, e outros tem, né, uma parte dessa exposição que são os desenhos processuais, as pinturas que são feitas no momento da pesquisa, da fluidez da pintura, do desenho, que eu representava essas plantas, né? Essa relação física com as plantas se dá na representação do momento mesmo, né? Não são desenhos que eu gastei um tempo neles ou que um tempo considerável, mas que eles fazem parte do pensamento para os outros, né? É uma relação com a planta, porque o que eu falei do olhar, você tem que olhar para ela todos os dias, é uma observação. Quando a gente faz o exercício do desenho de observação, é isso, é você contornar com o olho, né? Você passar o olho por todas as estruturas daquele objeto para conseguir representar da melhor forma, né? E conseguir essa representação. Então, essa relação da convivência com o desenho e com a planta, né? Dessa troca entre a observação mesmo, no sentido. Acho que uma coisa que existe, uma expectativa com relação à curadoria, que é de alguém que vai otorgar alguma validez, né, àquele trabalho, àquele artista, àquela trajetória, né? E por outro lado também que é alguém que vai explicar. Então quando eu chego enquanto curadora num espaço, né, da exposição,
automaticamente o que se me pede é me explica, me conta, me entrega os conteúdos dessa exposição, né? E eu entendo a curadoria como todo o processo, né? Quando a Lindsay me chamou para esse projeto, uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela foi qual que era o sentido de uma curadora naquela exposição. É uma exposição individual de uma artista que já está madura, já fez várias exposições ao longo da vida e que ela pode, qualquer artista pode, né, fazer a curadoria da sua própria exposição, pensar o seu próprio trabalho. Isso sempre aconteceu, sempre ao longo da história da arte, ao longo das histórias das exposições, sempre aconteceu. E há um momento aí do sistema das artes em que a curadoria aparece como um agente importante e necessário, né, para esses discursos, para a criação de dinâmicas em torno da exposição, do pensar a exposição, né? Mas o artista sempre pode pensar o seu trabalho, ele não precisa de um curador. Isso tem vindo a se surgir como uma necessidade, né? Então você vê cada vez mais a permanência da figura do curador numa exposição, mas muitas vezes você se pergunta qual é aquela necessidade, o que é que ele faz ali? Às vezes eu brinco, né? A curadora é um floreiro, né? É que nem, né? Você põe a estantinha lá, um canto, põe a flor e aí compõe, né? Compõe a exposição, dá uma maior seriedade, dá alguma imagem de importância, né? Meio que faz um proforme na exposição. Outras vezes ele é entendido como alguém que escreve o texto, né? Então ele vai de alguma forma racionalizar, que pode ser, enfim, pode acontecer de várias maneiras. Ele pode pensar os processos, evidenciar questões que se tornam invisíveis no próprio trabalho, elas existem, mas são invisíveis, né? Mas é muito visto também como o lugar do texto, o curador como um lugar do texto. E para mim, curadoria faz sentido enquanto está acontecendo alguma coisa. Eu me entendo como co-criadora da exposição, claro. A Lindsay, ela é a artista, os trabalhos são dela, é o processo todo dela que está aqui. Mas eu entendo como um momento de criação da exposição. E eu quero, como curadora, eu preciso ser um agente coautor, né? Eu tenho que fazer sentido naquilo, né? Então, assim, eu gosto de pensar o processo, acompanhar o artista, ir pensando junto, pensando essa exposição, levantando questões, possibilidades. E o que eu mais gosto que aconteça, e que eu acho que aconteceu nesse momento aqui, dessa exposição, é que a gente entrou de um jeito e saiu de outro. Para mim isso é fundamental, fazer exposições é isso. Não estava tudo igual, não estava tudo pronto. Estava muita coisa, os trabalhos aqui já estavam em desenvolvimento, teve assim, algumas coisas que aconteceram novas a partir das próprias conversas, né, que é uma coisa rica de acontecer. Mas o que eu mais gosto é isso, nas últimas nossas conversas, quando a gente começou a selecionar os trabalhos, e né, isso vai para cá, e que dó, né, que não poder entrar esse trabalho aqui, mas, eu acho que aquilo é um outro caminho, aquilo já é uma outra exposição, né, e aí ver o olhar da Lindsay, nossa, é mesmo, porque eu ainda quero fazer isso, então já tem um caminho ali discorrendo, né, e vários outros trabalhos que poderiam também ser pontos interessantes aqui, mas que nesse espaço aqui, naquilo que vinha se desenhando pelas nossas conversas, que era o momento, né, do trabalho mesmo, assim, do que estava acontecendo ali, que essa exposição reflete de alguma forma. Tinha outras coisas, né, já pontuadas, mas que, já são caminhos que vão acontecer, né, assim, então a questão do rosa, tinha o rosa, tem essa mulher acrobata de pijama, né, e tinha também, né, aqueles outros desenhos de moda, né, que a Lindsay gosta muito, assim, da moda, é uma coisa que ela vive muito, e era interessante colocar, só que já ia também para uma outra dimensão, né? Então essa exposição talvez venha a fazer sentido no outro jeito e que pode ter trabalhos que estão nessa exposição, né? Mas que aqueles outros vão nos levar a olhar para o outro momento, assim. Então a importância, né, para mim dessa figura, né, enquanto curador, tem uma proximidade muito grande, né, com o artista, né, e levantando os conteúdos, né, que geralmente gera muita atenção quando o artista não é um artista assim conceitual, no sentido de elaborar um projeto, né, tem muitas formas de produzir obra, né, inúmeras, né,
E hoje em dia a gente está muito acostumado a essa ideia de projeto, a gente usa muito essa palavra projeto, né, em arte. Ela é importante até para a nossa profissionalização, tudo isso. Mas quando a gente interfere com essa palavra nos processos criativos, dá uma travadinha, né? Começa a travar e a racionalizar coisas que estão na ordem do orgânico, né? Que estão na ordem do acontecimento, né? E esse é um lugar super importante para a arte poder acontecer, né? Tudo na vida é projeto, tudo na vida é racionalização, organização do tempo, é metas, né? Objetivos. Então, se a arte também só faz responder a isso, né? A gente começa a limitar essas potencialidades. Quando, né, o artista, a artista trabalham nesse lugar de uma obra que é também de um processo de autoconhecimento, de se autodescobrir pela própria obra, né? Não quer dizer que os conceitos não estejam lá, eles estão, né? Então, a pessoa está desenvolvendo vários grupos de estudo, pesquisas, investigando questões, refletindo sobre questões importantes, mudando posicionamentos na vida, né? Alterando posturas, evoluindo, enfim, desenvolvendo toda uma trajetória naquilo que ela acredita. E o trabalho, de alguma forma, ele está refletindo isso. Mas você colocar isso de uma forma racional e objetiva também pode destruir. Né? Então, depois de tudo que eu conversei com a Lindsay, né, os nossos áudios, conversando no ateliê, o WhatsApp para cá e para lá o tempo inteiro, né? Hoje a gente vive no WhatsApp, assim, foi, né, uma sorte também dessa pandemia, mas pré-pandemia já era muito isso. Que sentido fazia na hora que eu fui escrever o texto, né? Que sentido fazia começar a elaborar todas as questões feministas que eu e ela já lemos e debatemos e participamos dos grupos, né? Essas mulheres já escreveram e já nos inspiraram, né? E isso reverbera nas nossas ações, mas a forma como isso está no trabalho não é, né? Não é nesse lugar. E quando eu perguntei, tem uma conversa que a gente teve com a Lindsay, que eu perguntei para ela, olha, dependendo da seleção que a gente faça dos trabalhos, certas questões vão ficar evidentes, a gente vai estar mostrando isso, que isso está acontecendo com você, que está acontecendo no trabalho. Você quer mostrar ou não, né? E a resposta da Lindsay acho que foi muito marcante, que ela falou assim, não, eu estou falando disso o tempo inteiro, eu sei que isso está no trabalho, mas eu falo, mas eu não grito, né? Eu estou falando, mas eu não sou de gritar, né? Então, que nem a diferença entre projetar, né, ou trabalhar de um jeito mais orgânico, deixar acontecer, deixar fluir, né? Você se coloca no mundo também com diversas falas, né? Então, estar presente, mas sem ser no lugar da batalha, né? Sem ser no lugar da ponta de lança, mas se fazer presente, né? Que é um lugar do feminino também. Hoje, quando a gente fala muito de empoderamento, né? Da gente poder ter outras posturas que não são apenas a dócil, a sensual, né? Mas também não é simplesmente inverter isso e ser o lugar da postura ameaçadora, né? Daquela firmeza, uma outra postura mais reta, mais rígida, que às vezes também não é a nossa. Entre um e o outro, entre o negativo, o positivo, o yin e o yang, tem 1000 tons de cinzento e 1000 tons de rosa, assim, né? Então, no pensar a exposição, teve um momento muito legal, assim, muito interessante, né, que são esses momentos que para mim são muito vivos na curadoria, né? Eu sempre falo, já repeti várias vezes isso, que para mim o momento da exposição é o momento que a obra está viva, né? Então, enquanto ela está no ateliê do artista, quando ela é comprada e vai para a casa de alguém, ou fica muitas vezes nos acervos, né, das coleções, assim, ela está ali, né, com uma potência média. A obra acontece, ela existe, né, ela está no mundo, ela foi colocada, mas eu entendo que é na exposição que ela fica realmente vibrando, que ela viva, que ela está viva, né? Então, a exposição estar viva, para mim, isso é muito importante no pensar esse espaço, né? Então, como você circula, né? Então, uma coisa que eu perguntei, a primeira pergunta para o Paulo foi, Paulo, por onde que as pessoas começam a ver a exposição? Onde que está o corpo? Né? A pessoa entra, que trajeto ela faz? Né? Porque para mim é super importante pensar como é que ela gira a cabeça, né? Como é que ela se encontra com cada obra, em que momento, quais são as pausas.
Claro que isso é num desenho muito ideal, né? Você racionaliza, diz, ele vai para aqui, encontra aqui e tal. E a gente sabe que depois, na vida, né, a pessoa pode fazer 1000 trajetos possíveis. Mas se existe alguma narrativa que já foi construída, mesmo que ela comece de outros pontos e ela possa ser livre, né, de fazer as suas várias leituras, retomar, né, circular e tal, se essa presença, esse pensamento está ali presente, isso torna tudo mais vivo, ou seja, uma obra estar do lado da outra, isso impacta, né, a leitura e as leituras possíveis. A edição, né, no cinema já nos mostrou isso longamente, né, livro também, história em quadrinhos, né, um quadro do lado do outro, tem uma leitura, tem uma potência. E pensando nesses processos que acontecem, né, no pensar a curadoria, no pensar uma exposição junto com o artista, tem aquele momento que a Lindsay me apareceu com essa descrição. Ela já tinha me falado da diferença. Nossa, eu fui no dicionário e eu vi a diferença entre o que é a definição de homem e o que é a definição de mulher. E eu, ok, e tal, mesmo, né, diferente mesmo e tal, mas tudo bem. Só que tem o dia que ela me aparece com aquilo impresso. E ela falou, eu fiz um vídeo, né? Estou fazendo um vídeo. O vídeo nem está na exposição, né? Mas ele ficou muito importante para a leitura de que momento era esse aqui, né? Essa diferença de definições, né? Que é essa história quando ela fala num momento da nossa conversa, né? Tornar-se mulher, né? Não é ela, não é a Lindsay que fala, mas é a Simone. E hoje a gente repete, né? Simone de Beauvoir fala isso no momento. E para nós pensar isso, né, de se tornar mulher é se confrontar no espelho com essa definição de mulher, né? E quando a gente ficar negociando isso, né? Então, é muito interessante que é uma obra, né, se tornou uma obra, né? Até então era só processo, mas se tornou uma obra no meio da exposição do pensar, a exposição aquilo se conformou como algo importante, um momento importante, que até em termos de linguagem difere, né? Porque tem o texto, né? Tem o texto, tem aquele lugar assim mais, a gente reconhece como arte conceitual, assim, né? E aí também, para mim, um outro momento assim muito importante da gente definir o que ia acontecer aqui, foi quando eu perguntei onde começa essa conversa. Né? Então, qual era a primeira obra que a pessoa ia ver? Mesmo que ela comece pelo lado esquerdo e não pela direita, né? Mas quando ela voltar, né, nesse lugar da parede, ela sabe que ali é a entrada. E o que ela vai ver? Isso vai ditar tudo o que você está dizendo depois, né? Você começa a exposição mostrando simplesmente essa definição, você está dando um tom para aquela leitura, né? Bom, na verdade, ter uma galeria é um projeto, um processo longo, né? Não foi assim, olha, de repente surgiu a ideia de ter uma galeria, né? Faz uns 10 ou 15 anos, mais ou menos, que começou a surgir essa ideia. Eu sempre fotografei, participava de salões, de exposições, e em paralelo tinha a minha carreira na Johnson. Então eu sempre fiquei dividido, eu nunca peguei o touro pelo chifre. E sempre foi, um pouco lá, um pouco cá. E aí eu percebi que, enfim, fui perdendo um pouco o trem da história na questão da fotografia. E essa questão de querer expor, de não ter muitos lugares para expor, e ir atrás é um meio super complicado, e a fotografia nos anos 90, 2000 ainda não estava em galerias, e eu meio que larguei a fotografia, fui deixando, e aí começou a surgir essa ideia de fazer alguma coisa, né, para estar envolvido com arte, né, para estar no meio da arte. Então eu penso que a galeria é mais isso, está no meio dos artistas, no meio da arte, e oferecer um espaço para os artistas também. Talvez seja uma ressignificação das minhas frustrações como artista, como fotógrafo, como artista, né? E, como eu falei, eu perdi o bonde da história. Então, eu estou criando um outro bonde para outras pessoas pegarem.
talvez seja algo nesse sentido. Mas acho que uma ressignificação de algumas frustrações, talvez mesmo, né? Porque eu queria expor, eu queria ser um fotógrafo super mega, e até hoje é difícil, né? Quem é fotógrafo sabe disso, que para o fotógrafo se projetar como um artista realmente é bem complexo, enfim. E tem muita gente fazendo, e depois do digital apareceu mais gente fazendo ainda. Então eu acho que a galeria seja isso, seja um espaço para eu estar trazendo pessoas que possam, enfim, contar suas histórias, seus caminhos, não necessariamente fotografia, até porque aqui a gente ainda teve pouca exposição de fotografia, tem aparecido mais os artistas visuais, pintura, desenho, mas é mais isso, eu vejo mais dessa forma, né? Eu queria algo coletivo. Em 2004, 2005, eu fui visitar um amigo em Miami e andando pelos caminhos, aí eu entrei num galpão e era cheio de ateliês. Era um galpão muito grande, acho que era uma fábrica, um depósito. E os artistas foram tomando posse daquele espaço, então tinham cada um seu ateliê, eram minúsculos ateliês, tipo, sei lá, 3x3, 4x4, eram uns cubículos. Mas cada artista tinha o seu espaço e você ia passando pelo meio dos ateliês e vendo os artistas trabalhando, vendo a produção deles. E na frente tinha a galeria, era uma galeria pequena, né, que eu imagino que os artistas do espaço expunham lá. Eu achei muito legal essa ideia. Então aí eu comecei a pensar, putz, seria legal ter alguma coisa assim, um coletivo. E eu fui atrás, na época, o Egídio, conversei com algumas pessoas, mas essa coisa de sonho é muito complicada, é muito individual, né? Cada um tem o seu sonho, que não necessariamente eles se encontram. E para trabalhar no coletivo é algo difícil. Pensa, eu sou capricorniano, então eu não ia querer alugar um espaço, eu ia querer comprar, fazer projeto, começar a construir. Aí complicou mais ainda, né? Então o coletivo não rolou. E aí em 2010 eu comprei uma casa, que é uma casinha velha. 2010, começou acho que mais ou menos em 2004, né? Então 2010 já estava meio formatada na minha cabeça o que era. Não exatamente isso daqui, mas enfim, um projeto já em construção. E aí eu coloquei para vender. Eu comecei a pesquisar a região, pensar, bom, qual é uma região interessante? Porque aí pensando não só na questão do espaço ser interessante, mas facilidade de acesso. E aí pensando, olha, vai ser um espaço comercial, então tem que estar numa região que possibilite. Porque, infelizmente, a arte ainda é considerada artigo de luxo, né? A gente que trabalha com arte, a gente sabe disso. Então, teria que ser num lugar que fosse fácil, de fácil acesso. E eu comecei a pesquisar na região. E aí, um dia, passando em frente mesmo, eu vi uma placa, vende-se. Sabe, meu coração disparou? Foi assim. Aí eu parei, eu vi aquela placa, parei, desci, vim, conversei com o senhor, que era o dono da casa, mas é um processo lento, né? Que foi em 2010, começar a fazer o projeto arquitetônico. Eu tinha uma pretensão de algo muito maior do que isso daqui. Aí tem a realidade, né? Você tem que pagar, de onde você vai tirar dinheiro para pagar tudo isso, né? Então foi bem lento. Então foi assim, um processo bem de construção mesmo, né? Como eu brinco, como eu sou capricorniano, então para mim é tranquilo isso, né? Eu não sofro, vai demorar 5 ou 10 anos. Ok, é um tempo, né? E eu curti desde a demolição da casa, furar o chão, pôr tijolo, até porque se chegasse no fim, isso não rolasse, bom, era um sonho realmente, mas eu consegui curtir ele desde o começo, todo o processo, né? Porque os sonhos são assim, né? Você tem que curtir os processos também, porque nem sempre as coisas são como você quer, tem a realidade, tem conta para pagar, então tem uma série de coisas que, enfim, que acabam atrapalhando, te mudando o seu caminho, né? O próprio processo da galeria está sendo assim. Eu comecei de uma forma, achando, vai vender bastante, enfim. Não se vende tanto, às vezes numa exposição você vende 1, 2, 3 ou nenhuma obra. Eu não sabia disso, né? Teve um galerista de São Paulo que me deu uma consultoria, mas muita coisa realmente, São Paulo é outra realidade, né? Então eu estou descobrindo como é que funciona aos poucos. Então muitas pessoas me procuram, mas um artista jovem, como que eu vou expor o trabalho dele? Ele tem um trabalho maduro, não tem? Aí já tem que pensar no lado comercial também, né? Então, puxa, como é que isso vai se sustentar? Como isso vai se pagar? Então, por isso que é interessante os editais, né, que a gente estava conversando, né? Porque no edital você já não vai ter essa preocupação, mas olha, tem que vender. Se vender, é muito legal, mas se não vender, poxa, a gente já conseguiu montar, isso aqui já está pronto, já é um puta trabalho. Mas eu achava que a vida de galerista ia ser mais ficar aqui, receber público, apresentar as obras, e na verdade não, né? Na verdade, você tem que fazer tudo, né? Além de pintar a parede, furar, ajudar a subir obra para a parede, aí ir atrás do cliente,
o artista, né, conversar com o artista, enfim, é bem dinâmico, é bem interessante. Tem dia que não tem nada, tem dia que não entra ninguém. A visitação na galeria é muito pequena, infelizmente, eu gostaria que viesse gente todos os dias, mas tem dia que não entra uma mosca na galeria, né? Mas você tem muitas atividades exatamente, porque para estar com isso daqui na parede, tem toda uma programação, né? Em média, eu tento fazer uma programação de 6 meses. Então, estou olhando daqui a 6 meses. É lógico que às vezes isso altera, mas pelo menos você já tem uma ideia. A Covid veio para acabar com tudo, né? A gente estava programando uma exposição a cada 2 meses, nós inauguramos no final de 2019, 2 exposições, depois mais 2, no comecinho de 2020 teve uma e veio o Covid. Eu fiquei 7 meses fechado, porque é um sonho, de fato, né? É meu filho, eu brinco que é meu filho, então as pessoas gastam com o filho, né? Eu, como não tenho filho, é aqui que eu estou pondo. Tem muito artista bom, a gente sabe que aqui em São José tem muita gente legal, muitas pessoas procuram. Os artistas querem espaço também, eles querem estar mostrando o trabalho. Então, o pessoal é bem generoso, né? Tanto que lá em cima tem trabalho de vários artistas de São Paulo, artistas de Taubaté, vários de São José, até para fazer essa conversa de obras e trabalhos, né? A proposta da galeria fala, é uma galeria que tem a proposta de ter artistas da região. Mas eu quero trazer outros artistas de fora, outras pessoas, para poder, né, dialogar. Bom, eu conheço a Lindsay, acho que a gente conversou uns 2 anos, mais ou menos. Foi quando a galeria abriu, acho que logo depois que um pouquinho antes de ter aberto, que eu fui na exposição dela no SESI. E eu já tinha visto uma outra exposição dela com a Tamara, não lembro quem mais estava, no Colinas. E aí a gente tem conversado, a partir daí a gente tem conversado, na inauguração da galeria, eu lembro que ela doou uma obra, né? A gente fez um sorteio de uma obra que a Lindsay doou, foi para uma aluna dela, por sinal, que foi sorteada. Então a gente tem conversado assim aos poucos, né? Não tínhamos previsto ainda uma exposição, a gente falou alguma coisa, ficou meio vago. Aí o ano passado, no começo do ano, teve o Fundo Municipal, que eu pensei em um projeto de exposição com mulheres, eu contatei a Célia Barros, a Lindsay, a Cidinha e a Tamara. Eu escrevi um projeto que não passou. Aí surgiu o PROAC da Secretaria da Cultura. A gente fez junto o projeto, né? E foi pensando em algo parecido com essa exposição. Acho que talvez um pouco maior, né? Até por causa de verba, né? Então, mas a gente estava pensando em algo parecido com isso, que também não passou. E aí surgiu o Lab, né? Que a Lindsay redimensionou, né? A exposição em função de verbas do projeto, e ele passou. Então foi uma coisa assim, um processo também, acho que como tudo na vida, né? Nada assim acontece de uma hora para outra. Eu não acredito muito nisso. De repente alguém virou famoso de uma hora para outra, ficou rico, eu não acredito nisso. Eu acho que tudo é construção, né? Então com a Lindsay eu penso que tenha sido nesse sentido também, uma construção que foi surgindo aos poucos e de repente, né, deu essa exposição super bonita, né? Bom, a questão dessa exposição que eu estou percebendo mais diferença é a questão de curadoria. Porque todas as exposições que a gente teve até hoje, não teve curadoria, eu não me considero curador. O pessoal fala, não, você que montou, você que é o curador. Eu falo, não, eu me chamo de organizador. Eu fiz a organização, eu fiz a expografia, mas não a curadoria, porque eu penso que a curadoria demanda um pouco mais de pesquisa, de conversas com o artista, de repente, até, não sei se influenciar, mas de certa forma, direcionar alguma coisa que o artista está fazendo, jogar algumas questões para ele. E nos processos, nas exposições que eu fiz, não teve isso, né? Porque sempre já era a exposição pronta, né? Eu conversava com o artista, eu via as obras, eu fazia a seleção, uma edição, vamos dizer assim, né? E trazia para cá. Então, essa tem um conceito mais consistente, vamos dizer assim, por trás, exatamente, né? Por causa da curadoria da Célia Barros, que tem trabalhado com a Lindsay nesse período desse projeto, né? É aquilo que a gente estava falando, dessas conversas. Talvez até pensar nisso para facilitar para o público. Porque eu tinha uma visão quando eu vi os trabalhos, e a partir do momento que a gente começa a ter essas discussões, parece que cresce o trabalho também, né? Se você pega uma imagem solta, o Davi, né, o Davi do Michelangelo, que era o seu estudo, ele solto, ele não tinha muita potência, muita força, para mim. Quando a gente pegou o texto, né, o texto do homem, da descrição do homem, e do lado daquela figura feminina, que também é do Michelangelo, mas eu não sei o nome,
a descrição do texto da mulher. Ganha uma potência muito grande. Então, é algo até para a gente pensar, olha, como é que a gente pode levar isso para o público, né? Porque a gente está tendo discussão, a gente está tendo vários dias conversando, olhando a obra, mudando, põe no chão, põe na parede. Então para mim, foi crescendo. Eu confesso realmente que cresceu muito, desde o que eu vi no seu estúdio, né? Quando a gente começou a fazer a Célia começou a fazer aquela seleção, né? Quando veio para cá, a gente foi para fazer moldura, veio, ficou no chão. Eu comecei a fazer uma expografia da minha cabeça, mas sem critério nenhum. E aí, quando eu vi o caminho que foi tomando, eu falei, nossa, uau, né? Fica muito legal, né? Então é algo até para a gente pensar como é que a gente pode levar isso para as pessoas, né? Que não estão nessa discussão, que não participaram desse processo, né?